Muito bom dia, caros amigos. Vamos então neste vídeo resolver a seguinte questão. Considera a função f da expressão analítica f de x igual ao arcosseno de x menos x quadrado sobre 2 e vamos tomar a restrição principal do seno. Na linha A o que se pretende é determinar o limite quando x tende para zero de f de x sobre x. Ou seja, o limite quando x tende para zero, traço fração, arcosseno de x menos x quadrado sobre 2 sobre x. Ora bem, quando x tende para zero, o que nós vamos obter é arcosseno 0 menos 0 ao quadrado sobre 2, o que dá 0, ou seja, arcosseno de 0 sobre 0. Estamos, portanto, perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ora bem, nesta indeterminação, eu poderia aqui aplicar a regra do Cauchy, mas vamos tentar transformar este limite num limite notável conhecido, que é este, é o limite quando x tende para 0, traço fração, seno de x sobre x, que é igual a 1. Então, note-se o seguinte, quando se tem o limite, quando x tende para 0, traço fração, arcosseno de x sobre x, então eu aqui, se fizer esta mudança de variável, esta que eu aqui vou escrever, arcosseno de x, arcosseno de x igual a 1t, é um facto que, quando x tende para 0, o arcosseno de 0 é 0, pelo que, digamos, quando x tende para 0, então isto quer-me dizer que o t tende para 0. Então, sendo assim, e pegando nesta igualdade, e dado que arcosseno de x é igual a t, isto quer-me dizer que x é precisamente igual ao seno de t. Então, este limite poderá ser reescrito na forma limite quando t tende para 0, arcosseno de x que passará a ser t sobre seno de t. Isto que aqui está é o mesmo que escrever limite quando t tende para 0 de 1 sobre seno de t sobre t. Pelo que, aplicando as propriedades dos limites, e dado que o limite de um quociente é o quociente dos limites, e também porque o limite de uma constante é a própria constante, irei obter 1 sobre o limite, quando t tende para 0, de seno de t sobre t. E, portanto, pelo que vimos, dado que o limite, quando t tende para 0, de seno de t sobre t é igual a 1, eu vou obter 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, o que eu vou fazer, neste caso aqui, é o seguinte. Então, isto será o mesmo ter igual, portanto, ao limite, quando x tende para 0, traço fração, arcosseno de x menos x quadrado sobre 2, e agora, por conveniência, vou colocar em denominador x menos x quadrado sobre 2, claro que estou a alterar a expressão, mas para não alterar, vou colocar aqui novamente em numerador x menos x quadrado sobre 2, dado que este x menos x quadrado sobre 2 cancela com este x menos x quadrado sobre 2, eu posso fazer isto, porque isto que aqui está nunca toma valor zero, estamos nas proximidades de zero, e claro que agora colocarei aqui este x. Então, dado que eu tenho aqui o limite de um produto, e porque o limite de um produto é o produto dos limites, então virá, isto há de ser igual ao limite quando x tende para 0, traço fração, arcosseno de x menos x quadrado sobre 2 sobre x menos x quadrado sobre 2 vezes o limite quando x tende para 0, traço fração, x menos x quadrado sobre 2 sobre x. Então, isto ainda há de ser o mesmo, e dado que neste limite
o que eu vou obter quando x tende para zero, repare-se que x menos x quadrado sobre 2 também tende a zero, o que eu vou fazer é uma mudança de variável. Eu vou fazer x menos x quadrado sobre 2 igual a um t. Isto quer dizer que quando x tende para zero, dado que x menos x quadrado sobre 2 também tende para zero, quer dizer que isto me implica que o t tende para zero. E, portanto, este limite aqui poderá ser reescrito da seguinte forma: limite, quando t tende para zero, do arcseno de t sobre t, vezes o limite, quando x tende para zero, de x menos x quadrado sobre 2 sobre x, que, como é fácil de ver, dá uma indeterminação também do tipo 0 sobre 0. A indeterminação esta que é fácil de levantar, dado que eu posso colocar aqui o x em evidência para obter x, 1, x vezes 1 dá x, menos x sobre 2 sobre x. Claro que este x cancela com este x. Então, dado que este limite, como vimos, do arcseno de t sobre t é 1, eu vou obter 1 vezes este limite agora, dado que eu já cancelei este x com este x, este limite vai, portanto, surgir fácil. O limite de 1 é 1 menos 0 sobre 2 que dá 0. Então, será 1 vezes 1, o que é igual a 1. E, portanto, seria desta forma que eu calcularia o limite. Quanto ao contradomínio da função f, e dado que a expressão analítica é f de x igual ao arco seno de x menos x quadrado sobre 2, vou-me preocupar em primeira análise, nesta função, digamos que é o argumento, neste caso, da nossa função arcosseno. Digamos que é uma função g de expressão analítica g de x igual a um menos x quadrado sobre 2 mais x. E, portanto, o que eu vou fazer é esboçar o gráfico desta função quadrática. Para esboçar o gráfico desta função quadrática, basta-me calcular os zeros, ou seja, fazer g de x igual a 0. O que é o mesmo que ter menos x quadrado sobre 2 mais x igual a 0. Ou seja, colocando x em evidência, vou obter x menos x sobre 2 mais 1. E igual a 0, evidente. Aplicando a lei do anulamento do produto, vou obter x igual a 0, ou menos x sobre 2 mais 1 igual a 0. Ou seja, x igual a 0, ou menos x, eliminando os denominadores, mais 2 igual a 0. Ou seja, ainda x igual a 0, ou x igual a 2, como é fácil de ver. Então, o gráfico desta função quadrática surge fácil. Temos dois zeros, não é? Um dos zeros é 0, o outro zero é 2. Dado que o sinal de A é negativo, não é? Aquilo quer dizer o coeficiente de x quadrado bem, é negativo, digamos que a concavidade então será assim. 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 Então, digamos que como o gráfico da função quadrática, neste caso, no intervalo 0,2, é, digamos, simétrica, não é? Digamos, a reta x igual a 1, é simétrica, é fácil de ver que quando x igual a 1, digamos que a função quadrática vai aqui tomar um máximo, não é? Que neste caso é o g de 1, sendo x igual a 1, um maximizante. Ora, o g de 1, como é fácil de se ver, há de ser menos 1 meio mais 1, o que dá 1 meio. Isto quer dizer então que a nossa função g, ou seja, x menos x quadrado sobre 2, é sempre menor ou igual que 1 meio. Pensemos agora de seguida no gráfico do arcosseno. Ora, o gráfico do arcosseno, e dado já tomamos a restrição principal do seno, o gráfico há de ser qualquer coisa assim. Ora bem, nós sabemos que quando tomamos a restrição principal do seno, o seno, digamos, será uma máquina, uma função que varia, cujo domínio será menos π sobre 2 a π sobre 2, vai para R, mas eu aqui vou fazer com que o conjunto de chegada coincida mesmo com
com o contradomínio, quer dizer, vou fazer dela uma função sobrejetiva, ou seja, menos 1 a 1, pelo que o arcosseno, não é? O arcosseno há de ser uma função cujo domínio é menos 1 a 1 e também, digamos, com um conjunto de chegada a fazer coincidir com o contradomínio, fazendo dela também sobrejetiva, no menos π sobre 2 a π sobre 2. A π sobre 2. Então o arcosseno, como se sabe, então, por isto que eu aqui escrevi, aqui será o domínio menos 1 a 1, digamos que estará aqui π sobre 2 e estará aqui menos π sobre 2. E então o gráfico surge facilmente da seguinte maneira. O gráfico é qualquer coisa como eu aqui vou desenhar. Há de ser qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. Então isto quer-me dizer que o arcosseno é uma função crescente. O que é que significa ser uma função crescente? Significa qualquer que sejam, digamos, dois elementos, quaisquer uns, x1 e x2, pertencentes, neste caso, ao domínio da função, digamos, arcosseno, que eu vou designar essa função arcosseno por, digamos, uma função h, onde, digamos, o h de x, para não haver confusões, não é? É igual ao arco seno de x, e sempre então que se tem quaisquer x1 e x2 pertencentes ao domínio de h, tais que x1 seja menor que x2, isto me vai implicar que as imagens, né, h de x1, também h de x1 é menor que h de x2. Quer dizer, tomando dois objetos, né, tais que quaisquer uns, tais que um deles seja menor que o outro, a imagem desse também há de ser menor que o outro. Isto para a definição de uma função que seja estritamente crescente. Então acabamos de ver que x menos x quadrado sobre 2 é menor ou igual que 1 meio. Este x menos x quadrado sobre 2, reparem, funciona como se fosse este x1. E este 1 meio funciona como seja este x2. Então, isto quer dizer, pelo facto do arcosseno ser uma função, digamos, crescente, então isto quer dizer que o arcosseno de x menos x quadrado sobre 2 há de ser menor ou igual que o arcosseno de 1 meio. Ora bem, o arcosseno do meio é precisamente π sobre 6. E é π sobre 6 porque o seno de π sobre 6 é precisamente 1 meio. Isto quer dizer que o arcosseno de 1 meio, é precisamente igual a π sobre 6. Então, isto vai-me querer dizer que o nosso arcosseno de x menos x quadrado sobre 2, o arcosseno de x menos x quadrado sobre 2, há de ser menor ou igual que π sobre 6. Dado que, digamos, o contradomínio no arcosseno vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, neste caso, como é menor que π sobre 6, digamos que o contradomínio há de ser um intervalo, como é fácil de se analisar, de se ver, que há de ser o intervalo fechado de menos π sobre 2 até π sobre 6. Então, seria desta maneira que eu resolveria, digamos, esta questão que eu agora, digamos, coloquei e vou colocar, digamos, no grupo, no meu canal YouTube e também no grupo Conviver com a Matemática. A todos os meus amigos, um ótimo dia.